Presidente, senhores deputados, nos últimos dias o país tem sido bombardeado com declarações das mais diversas origens, a propor, a justificar ou até a exigir a entrada do FMI de forma direta ou através do Fundo Europeu. E aí estão todos os iluminados comentadores, opinantes e economistas do pensamento único a confirmar que tem de ser assim e que não há outra saída. Claro que nenhum deles fala das consequências para o país e para os portugueses de uma tal decisão. Ninguém fala da imposição de medidas, não só absurdamente antissociais, como altamente destrutivas da economia nacional e da indispensável criação de emprego. Dizem até eufemisticamente que se trata da ajuda do FMI ou do Fundo, quando de ajuda estes mecanismos nada têm. São antes a imposição de uma situação de dependência económica crescente, que os grandes grupos económicos agradecem, de definhamento da nossa produção, de amputação da nossa soberania. E nem sequer resolvem o problema dos juros, como a situação da Grécia e da Irlanda bem demonstram. Mas cada vez mais portugueses vão percebendo que não pode haver um só caminho, que essa propaganda ideológica foi o que nos trouxe até aqui, com governos do PS, do PSD e do CDS, a deixarem o país cada vez pior e o povo cada vez mais penalizado. É por isso que reafirmamos que o nosso país precisa de outro governo e precisa de outra política. Sobre a questão do financiamento, está demonstrado que há outros caminhos e que, havendo vontade política e defesa dos interesses nacionais, a entrada do FMI não tem nada de inevitável. Para além da óbvia necessidade de defender na União Europeia uma intervenção decidida no sentido de pôr fim à especulação sobre as dívidas soberanas, existem outras medidas que neste momento se impõem. E o PCP apresentou ontem um conjunto de propostas para a questão do financiamento da dívida. Em primeiro lugar, a renegociação imediata da dívida pública portuguesa, que inclua a reavaliação dos prazos, das taxas de juro e também dos montantes a pagar. Trata-se de um processo que aconteceu noutros momentos da história do nosso e de outros países. E se o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças passam a vida a dizer que a defesa do financiamento de Portugal é essencial também para a zona euro, então que o nosso país faça valer esse peso e essa influência para esta indispensável renegociação. Só assim poderemos libertar recursos para apostar no crescimento económico e na criação de emprego, em vez de os esgotar no pagamento do serviço da dívida. Em segundo lugar, é preciso intervir de forma concertada junto de outros países que enfrentam problemas similares de dívida, coisa que até agora o nosso Governo não fez, para que exista uma ação convergente que ponha fim à espiral da especulação e exija a revisão do Estatuto e dos objetivos do Banco Central Europeu. Em terceiro lugar, é necessário aprofundar a diversificação das fontes de financiamento, designadamente apostando de forma decisiva na poupança nacional e em relações bilaterais com outros países. E isto, quer no plano do financiamento, quer no plano das relações comerciais, hoje profundamente dependentes de alguns países da União Europeia. E mesmo em relação às questões de financiamento de curto prazo, é necessário usar todos os meios e recursos nacionais, em vez de alinhar por intervenções externas que não deixariam de trazer pesadas contrapartidas económicas e sociais. Como é evidente, não há solução para o problema da dívida pública sem a inversão da política económica. Não há solução para a crise financeira do Estado sem o aumento da produção nacional, de forma a criar mais riqueza e mais emprego e reduzir a dependência do país. Não é com uma política recessiva que se resolve a crise económica, a crise social e a crise financeira. Dizem-no até economistas de vários quadrantes. Disse-o até Paul Krugman em artigo recente, curiosamente bastante ignorado pelos economistas do discurso oficial no nosso país. A política da recessão só vai agravar o problema económico, só vai agravar o problema social e o problema do financiamento do nosso país. Uma palavra ainda para o comportamento destes últimos dias dos principais banqueiros nacionais. Com a pesporrência de quem está habituado a mandar nos governantes e a determinar as suas principais opções, decidiram agora que tem de ser pedida ajuda de emergência à União Europeia ou ao FMI
Porque, segundo um dos tubarões da banca, entrevistados à vez esta semana num canal de televisão, os bancos já não se podem sacrificar mais. A banca portuguesa, que recebeu milhares de milhões do erário público em financiamento e em avales, que paga taxas baixíssimas de impostos, mesmo com altíssimos lucros, que enche os cofres com as parcerias público-privadas, que são um esbulho a todos os portugueses, que beneficiou das medidas do governo de ataque aos certificados de aforro, encaixando milhares de milhões nos seus produtos de poupança, que empresta dinheiro ao Estado a 5% ou a 6%, financiando-se a 1% junto do Banco Central Europeu, a banca portuguesa, coitadinha, não pode fazer mais sacrifícios.